Penso que devem estar a ver, certo? Luís, perguntaste alguma coisa? Desculpa, estava aqui a... Sim, estava a perguntar se conseguiam ver a partilha da ecrã. Sim, consigo. Bem, Ok, consigo. perfeito. Engenheiro Maurício, não sei se me consegue ouvir. Tô. Consegue me ouvir. Ok. Ok. Pronto, eu acho que a partir de agora já é... o sistema é todo teu. Boa tarde. Luís Rosando, estás a me ouvir? Olá, boa tarde, sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos seguir com a apresentação do Luís, com o tema de detecção automatizada de parasitas de malária através de dispositivos móveis de inteligência artificial, ou no âmbito de Malariascope. A apresentação do Luís eu deixo para ti, para não correr risco de cometer erros aqui. E dou-lhe a palavra, Luís, para poder fazer a apresentação e prosseguir com a sua apresentação. Temos agora, estamos a iniciar, estamos no 16 minutos. Temos ainda mais 45 minutos. Esteja à vontade, Ok. Luís. Ok, perfeito. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre com muito gosto que eu tenho a possibilidade de falar aqui sobre este projeto Malariascope, que é um projeto que me é muito querido, não só pela importância da problemática que aborda, o apoio ao diagnóstico de malária, mas também porque foi um alicerce muito importante na minha formação como investigador na área de Machine Learning, de visão computacional, porque serviu de base ao meu doutoramento. E ter a oportunidade de fazer esta apresentação numa iniciativa que pretende fomentar o crescimento de competências a nível de inteligência artificial e visão computacional e machine learning em Moçambique ainda torna esta apresentação mais especial. E antes de começar, queria só dar os parabéns à organização e todos os intervenientes, porque eu sou um apaixonado por esta área, acredito convictamente que tem muito potencial de transformação e esperemos que a comunidade que se está a criar aqui com este primeiro evento que crie soluções e iniciativas que tenham um impacto realmente positivo na sociedade. Olhando aqui um pouco para a agenda da minha apresentação, vou começar com uma breve introdução sobre a temática da malária e quais os objetivos do projeto. Depois vamos então mergulhar a fundo em quais são as metodologias e os resultados que obtivemos nos vários componentes que constituem a solução Malariascope e no final então temos umas breves conclusões sobre o apresentado. Vamos então começar aqui com a introdução. Como quase certamente todos vós devem saber, a malária é uma das principais causas de morte em muitos países. Em 2019 foi responsável por mais de 400 mil mortes a nível mundial. 190% destas mortes são em África.
Em Moçambique, eu um pouco antes da apresentação fui pesquisar um pouco e percebi que a nível Moçambique é responsável por estima-se, cerca de 15 mil mortes anuais, em que a franja da população que é mais afetada são crianças e são mulheres grávidas. E o gold standard para o diagnóstico de malária continua a ser ainda o exame microscópico, que, contextualizando muito rapidamente, consiste em recolher uma amostra de sangue do paciente, preparar essa amostra de sangue numa lamela, que pode ser um esfregaço ou gota espessa, e já vou mais à frente explicar a diferença entre eles, e então depois procede-se a um exame microscópico, que normalmente é um processo manual, em que temos de ter um especialista na detecção de parasitas de malária a nível de microscopia, e que normalmente o que ele faz vai ver 100 campos microscópicos diferentes. Em cada um dos campos tenta verificar se existem parasitas de malária, se sim, tentar identificar qual a espécie e o estágio de desenvolvimento e contá-los para depois ter uma estimativa da densidade de parasitas nesse paciente. Ou seja, o microscopista precisa, à volta de... Estamos a falar de um microscopista treinado, já com estas são estatísticas para especialistas já com muito track record nesta área. À volta de 10 minutos para analisar a amostra. É recomendado que descanse a cada 2 horas, porque é um processo muito exigente e precisa de um grande grau de foco. Este especialista, obviamente, tem de estar muito bem treinado para detectar os parasitas a nível de microscopia, e o diagnóstico, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, deveria ser validado por outro microscopista. Ou seja, isto rapidamente nos apercebemos que isto é um processo muito exaustivo, que consome muito tempo, é muito manual, e se temos em consideração que no ano passado houve mais de 215 milhões de casos de malária em África, ter a logística e o staff e todo o equipamento para dar resposta e apoio a este processo é muito, muito complicado. Então este foi o mote principal para nós começarmos aqui a pensar em como é que podemos ajudar neste problema, que soluções alternativas podemos trazer. E antes de saltar para a solução, só contextualizar um pouco mais a fundo no que é que consiste a análise microscópica. O primeiro ponto consiste na análise da gota espessa. A gota espessa, no fundo, é como se fosse uma gota que se coloca sobre a lamela e é como se tivesse várias camadas de sangue. Isto aqui, o objetivo nesta primeira fase é ver em cada campo microscópico, ver um grande volume de sangue e só identificar se o parasita de malária está presente ou não em cada campo microscópico. Estando presente, uma das dificuldades de utilizar a gota espessa é que é muito difícil perceber-se qual é a espécie por causa desta sobreposição das várias camadas de estruturas. Então, aí é recomendado fazer uma gota fina, um esfregaço. No fundo, é como se fosse só uma camada de sangue, que é a imagem que nós... Deixa-me só ligar aqui o ponteiro. No fundo, aqui este é o esfregaço, esta é a gota espessa. Ou seja, podemos ver aqui só uma única camada de glóbulos vermelhos, isto são glóbulos vermelhos, e o parasita normalmente está dentro do glóbulo vermelho. Então, aí é mais fácil identificar qual é a espécie de parasita, porque, consoante a espécie, é dado um tratamento específico. Ora, a nossa premissa inicial para pensar como é que nós podemos ajudar neste processo foi trazer automação para este processo que é maioritariamente manual. E como? Através de abordagens de visão computacional, de machine learning, para ajudar no processo da análise de cada microscópio e detectar os parasitas de malária, mas percebemos também que ajudar no processo de digitalização e de aquisição de imagem também seria importante e tínhamos procurar alternativas aos microscópios convencionais. Então, incluímos aqui também impressão 3D, e já vão perceber mais à frente porquê, e também a utilização de smartphones tanto para a aquisição de imagem como para correr os algoritmos que vão detectar estes parasitas nas amostras de sangue. Ora, os pontos principais desta solução consistem então em criar uma solução que é baseada em dispositivos móveis e tenta ser de baixo custo para ajudar no pré-diagnóstico de malária. E um dos requisitos essenciais que nós colocámos desde o início tem de ser possível levar esta solução para zonas rurais. Ou seja, isto não é só para zonas onde existem laboratórios estabelecidos, mas facilmente podemos transportar esta solução para zonas rurais e fazer aí utilizar esta solução para apoiar o diagnóstico de malária. Então, comparando com o diagnóstico convencional, o primeiro passo de produzir a amostra de sangue é exatamente igual, segundo o gold standard da Organização Mundial de Saúde. No entanto, no segundo passo, em vez de utilizar o microscópio convencional, nós utilizamos então um dispositivo que fomos nós que desenvolvemos, que se chama-se MicroSmartScope, que traz automação a este processo de digitalização da amostra,
e num terceiro passo, em vez da análise manual da amostra pelo especialista, então exploramos a utilização de inteligência artificial. Então, seguindo em frente e afunilando aqui agora na parte do dispositivo Micro Smart Scope, o nosso objetivo era mesmo ter aqui uma alternativa a microscópios convencionais, porque se queremos que esta solução fosse útil em zonas rurais, andar com um microscópio convencional para essas zonas não só não era prático, como precisávamos na mesma ter alguém a fazer esse processo manual de ir aos 100 campos e contar manualmente, então tivemos de arranjar aqui uma alternativa automatizada. Este dispositivo tinha de ser adequado ao diagnóstico de malária, ou seja, magnificação de 1000 vezes, iluminação adequada, ter aquisição automática de imagem, através de motores que fazem o scanning automático e focagem da amostra, ser maioritariamente impressa em impressão 3D para ser facilmente replicável e barato, e baseados em smartphones para permitir aquisição de imagem, processamento de imagem e transmissão de dados. Para contextualizar melhor, nós temos aqui um vídeo institucional que eu penso que poderá ajudar muito a contextualizar no que é que consiste este dispositivo. Eu agradecia só que me confirmassem que, deixa-me só. Vou conseguir ok. Não sei se conseguem ouvir o áudio, podem confirmar, por favor? Sim, claro, conseguimos. Sim. Ok, perfeito. Often involving a time-consuming manual microscopy examination process, which requires expensive equipment. To address these limitations, Fraunhofer ICOS developed a mobile-based microscope designed to minimize the burden of manual microscopy examination. The Micro Smart Scope. Well suited for standalone use for automated microscope image acquisition, it also can be used as a decision support system in the clinical environment. And since it's developed to be autonomous, portable, and easy to use, it won't require a highly trained specialist to operate. It is adaptable to magnifications up to 1,000 times and features a motorized XYZ stage, fully powered and controlled by a smartphone, used for automated specimen focus, automated XY slide scanning, and AI-powered pathology analysis. The acquired digital images and AI results are made available to the user through the smartphone application or be easily shared and evaluated by other specialists to further enable telemedicine, remote diagnosis, or second opinion requests. The Micro Smart Scope is a cutting-edge device that delivers affordable, portable, and automated mobile-based microscopy powered with AI. The device has been demonstrated to be suitable for supporting the diagnosis of several target pathologies, including malaria, cervical cancer, Chagas, microfilaria, and others. Micro Smart Scope by Fraunhofer ICOS. Proposing futures, impacting lives. Ora, como se devem ter apercebido no final desculpe. Mas estou a fazer. Ok. Vou conseguir agora fechar aqui esta parte superior. Ok, não há problema. Como se devem ter apercebido, é um dispositivo que já está a ser utilizado para outros propósitos também, mas surgiu no âmbito do Malaria Scope. Eu queria só, antes de passarmos para o próximo tópico, queria só funilar aqui na parte da focagem automática, porque é um tópico que envolve muito inteligência artificial e machine learning, para perceberem como é que funciona neste processo de focagem automática. No fundo, temos o dispositivo que tem uma biblioteca que controla os motores que fazem a focagem, e estamos a ver aqui que o telemóvel está a dar indicações aos motores para subir, para proceder à focagem da amostra.
E aqui é o que estamos a ver em tempo real no ecrã do smartphone, e nós o que fizemos a nível de machine learning para automatizar a aquisição do campo focado foi procurar na literatura várias métricas de focagem que são utilizadas, que têm o poder discriminativo de detectar um campo de focagem, e encontramos aquela que era mais discriminativa, e então acabamos por utilizar o Tenenbaum Gradient. No fundo, vemos quando estamos a subir no dispositivo e atingimos de facto o ponto de focagem, esta métrica tem um pico, então neste pico o smartphone faz a aquisição de imagem, e então temos uma imagem adquirida que depois pode ser utilizada para depois fazer a detecção dos parasitas de malária. Só ver se conseguia fechar ali aquela parte superior, mas não estou a ser capaz. Vamos continuar. Passando agora então para a análise do módulo de gota espessa. Este módulo, na literatura já havia trabalhos que estavam relacionados com a utilização de visão computacional para análise de gota espessa. No entanto, todos os datasets e trabalhos que havia na literatura eram baseados em imagens adquiridas em condições muito bem controladas e utilização de microscópios convencionais. Então a abordagem que nós propusemos é baseada em visão computacional e classificação supervisionada, com a diferença de que utiliza imagens exclusivamente adquiridas com smartphones e, em particular, adquiridas com o Micro Smart Scope. Ou seja, aqui no lado temos as imagens que normalmente são adquiridas através do microscópio convencional, aqui as imagens adquiridas com o Micro Smart Scope, e podemos ver que existem aqui algumas diferenças a nível das características da imagem, como tal, as metodologias têm de ser adaptadas. Em relação ao dataset utilizado, utilizamos 6 amostras de gota espessa infectadas com Plasmodium falciparum. Foram adquiridas com 2 smartphones diferentes adaptados ao Smart Scope, e no total tínhamos então 194 imagens que foram notadas por um especialista na detecção um parasitologista que é especialista na detecção de malária, em que no final tínhamos 352 anotações de trofozoídeos, que é o estágio inicial do parasita de malária, que podemos ver aqui alguns exemplos, que é caracterizado por ter um ponto de cromatina, que é este pontinho mais avermelhado, que é onde está o DNA, depois uma virgulazita, que é o citoplasma, que é mais azulado. E também foi feita a anotação de quase 2000 glóbulos brancos, que utilizando a contagem de parasitas e glóbulos brancos, é possível, através de uma fórmula, estimar a densidade de parasitas por microlitro de sangue. Então, a nível da abordagem de segmentação, começamos então pela detecção do círculo óptico, que é a nossa área de interesse, através de um método muito básico, muito conhecido, que é o método DOTS, porque isto é um processo de baixa complexidade, e de seguida partimos então para a segmentação dos núcleos de glóbulos brancos. Aqui, quer para a segmentação dos núcleos de glóbulos brancos, quer para a segmentação dos parasitas, utilizamos uma técnica de threshold adaptativo, que tem a característica de ter 2 parâmetros, um que controla o tamanho da janela que utiliza para fazer a segmentação, e outro, o threshold a nível de intensidades de cor, que permite fazer a sua adaptação para cada estrutura específica que pretendemos segmentar. Então eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, mas no fundo foi feita a customização destes parâmetros para segmentar quer os núcleos de glóbulos brancos, quer o citoplasma dos parasitas de malária, quer os pontos de cromatina dos parasitas de malária. E sabendo nós de antemão que um parasita é caracterizado por ter um ponto de cromatina no citoplasma, consideramos então só os candidatos que têm um candidato a segmentação de cromatina dentro de uma máscara segmentada de citoplasma. Tendo estas estruturas segmentadas, procedemos então à extração de features, e aqui recorremos a um conjunto muito alargado de features agrupadas em 3 grandes grupos: geometria, cor e textura, em que a geometria tem mais a ver com caracterizar a forma da estrutura segmentada, a cor, caracterizar a cor, que é baseado em métricas extraídas através do espaço de cor LCH. E depois, a nível de textura, também várias features, como a transformada discreta de Fourier, o QLCM, que são
são métricas muito conhecidas a nível de caracterização da textura. Isto no total, para cada candidato, extraímos então 152 métricas que depois é passado a um classificador, que neste caso utilizamos um Support Vector Machine, para fazer então a classificação. Então, a nível dos resultados de segmentação, ainda antes da classificação, vemos que a nível dos glóbulos brancos já temos aqui uma performance muito interessante a nível de true positives. No entanto, para trofosídeos, ou seja, os parasitas, vemos que temos aqui muitos falsos positivos ainda nesta fase, e também alguns falsos negativos. No entanto, posteriormente, então extraímos as features e passamos ao classificador SVM, onde fizemos aqui um tuning de hiperparâmetros, quer do gama, quer do C, utilizamos aqui um kernel RBF, e vemos que esta grande quantidade de falsos positivos que tínhamos aqui só na segmentação, quando passamos para o SVM, eles são classificados maioritariamente como verdadeiros negativos, e assim permite-nos ter aqui uma sensibilidade à volta dos 80% para os parasitas de malária e de 98% para os glóbulos brancos. Passando de seguida para a análise do esfregaço. Aqui o processo torna-se mais complexo. Porquê? Porque, como podem ver por esta imagem, existem 4 espécies de parasitas de malárias. Temos aqui o falciparum, vivax, malária e ovale, e 3 estágios de desenvolvimento. No fundo é a evolução do parasita, desde o estágio de anel, ou trofozoito, esquizonte e gametócito. E como podem ver, cada combinação de espécie e estágio tem características morfológicas distintas, ou seja, eles são diferentes. Portanto, isto obrigou-nos a ter aqui modelos específicos para detectar cada uma destas variações. Para isso, o que fizemos foi recolhemos 7 amostras diferentes infectadas com diferentes espécies de parasitas de malária, foram novamente adquiridas com 2 smartphones e utilizando o Micro Smart Scope, que no total deu 556 imagens, e então o especialista em parasitologia procedeu à anotação destas imagens, o que deu um total de mais de 1000 anotações de parasitas de malária que estão distribuídas desta forma. Ou seja, podemos ver aqui que há aqui algum desbalanceamento, mas tem a ver com as amostras que nos foram disponibilizadas. Não existem esquizontes de falciparum, porque não existe, raramente se vê esquizontes em sangue periférico de falciparum, e não temos também a espécie de Plasmodium vivax, porque estas amostras foram recolhidas através de um parceiro africano, e em África praticamente não existe vivax, é maioritariamente na Ásia. Aqui à direita podemos ver visualmente as características de cada uma destas combinações, e como podem ver são bastante distintas. A metodologia em si é também mais complexa que a gota espessa, ou seja, começa num primeiro módulo, que fazemos então a segmentação do círculo óptico e fazemos algum ajuste a nível de cor, de brilho e também de aumento de contraste da imagem, e primeiro procedemos à segmentação dos glóbulos vermelhos. Isto porquê? Porque sabemos que tanto os trofozoides como os esquizontes vão estar dentro dos glóbulos vermelhos, então assim vamos só procurar estruturas dentro das estruturas segmentadas como glóbulos vermelhos, e sabemos que os gametócitos estão fora dos glóbulos vermelhos. Portanto, se uma estrutura já foi classificada como glóbulo vermelho, não a consideramos como potencial candidato a gametócito. Dentro de cada um destes módulos, temos então 3 submódulos que fazem a segmentação e a filtragem dos candidatos, por exemplo, por área, extração de features e então a classificação também por SVM nas diferentes espécies para cada um dos módulos. A nível do pipeline para a segmentação. Começamos então, isto é a imagem original, e o primeiro passo passa por fazer aqui um ajuste de contraste e de iluminação. Mais à frente eu vou mostrar mais imagens e percebem porque é que isto é importante, porque independentemente do smartphone que utilizamos, e podem ter diferentes características, standardiza tanto a cor como a iluminação das imagens adquiridas com os diferentes smartphones. E se olhamos aqui para os histogramas, vemos que o histograma, a aplicar este método, é esticado, e particularmente o canal verde começa a ter aqui mais relevância. E há indícios na literatura, e nós também na nossa pesquisa validamos isso, que o canal verde é um canal muito importante para fazer a detecção dos parasitas de malária. Eles são altamente discriminativos
são mais discriminativos neste canal de cor. Depois procedemos a um passo de aumento de contraste, e este aumento de contraste é específico para cada estrutura que nós pretendemos fazer. Por exemplo, aqui neste caso, o objetivo aqui era para apoiar a segmentação dos glóbulos vermelhos. Portanto, podemos ver que após aplicar transformar para grayscale e fazer este sharpening, aumentamos o contraste entre o fundo e os glóbulos vermelhos, e então depois facilita o processo seguinte de segmentação dos glóbulos vermelhos. Procedemos então depois à segmentação dos glóbulos vermelhos através de um método também de threshold adaptativo. E aquela parametrização do threshold adaptativo é feito com base no conhecimento do domínio. Ou seja, nós sabemos, em termos de microns, ou seja, do que acontece mesmo a nível de dimensões reais, qual é o tamanho do nosso field of view, no fundo diante do nosso campo óptico, e o tamanho médio de cada uma destas estruturas, glóbulos vermelhos, trofosóides, esquizontes e gametócitos. Então, toda a parametrização da segmentação de cada uma destas estruturas é baseada no rácio entre este tamanho que é expectável e o tamanho do círculo óptico. Então estes rácios são utilizados depois posteriormente para parametrizar quer os parâmetros da segmentação, quer os parâmetros de filtragem por área das estruturas que são segmentadas. E posteriormente procedemos então à segmentação do círculo óptico, que é onde vamos procurar então os parasitas de malária. Temos aqui alguns exemplos visuais dos resultados que obtemos com estas abordagens, ou seja, temos aqui nesta primeira coluna, temos a imagem original, podemos ver a nível de contraste e de brilho, após aplicarmos aquele método de ajuste, não só realçamos as estruturas, como elas ficam com características muito mais similares que as originais. Depois é aplicado então este método de sharpening, primeiro adaptado à segmentação do citoplasma, e aqui o citoplasma são estas estruturas aqui dentro do glóbulo vermelho em forma de vírgula, que nós pretendemos segmentar, como temos aqui então a segmentação aplicada, e aqui é o método de sharpening adaptado à segmentação do ponto de cromatina, que são este pontinho mais avermelhado, e então aqui a segmentação do ponto de cromatina, e aqui então temos a verde, o globo vermelho segmentado, que só consideramos o citoplasma que estão dentro de glóbulos vermelhos segmentados e que têm um ponto de cromatina também segmentado, que é amarelo, nessa estrutura. São estas estruturas candidatas que passam para o passo seguinte de extração de características. Aqui é só segmentação, não estamos a fazer nenhum tipo de classificação. Aplicamos o mesmo para os outros estágios de desenvolvimento, os esquizontes, os mesmos passos. Aqui a diferença é que o esquizonte, como é uma evolução do estágio de trofosóide, temos mais pontos de cromatinas, como temos aqui, temos vários pontinhos, então temos então esta estrutura que é normalmente maior que o trofosóide e com os vários pontinhos de cromatina lá presentes. E finalmente para os... aqui está mal, peço desculpa, aqui são os gametócitos, em que são estas estruturas que são maiores, são quase do tamanho dos glóbulos vermelhos, e então aqui passamos só num processo de ajuste de sharpening para os gametócitos e segmentação. Então, como podem ver, podem ter estruturas diferentes, desde mais ovais, este formato em banana, que é característica do Plasmodium falciparum. Procedemos então depois à extração das mesmas 152 features que falei anteriormente, mas para estes candidatos. Convém realçar que, por exemplo, para o caso dos trofosóides, dado que temos a segmentação da cromatina e do citoplasma, tiramos features para a cromatismo e para o citoplasma e juntamos isto tudo no feature vector, depois vai para o classificador SVM. E estes aqui são os resultados que nós obtemos para as diferentes combinações de espécies e estágios de desenvolvimento, em que cada modelo, isto no fundo cada um é um modelo de classificação específico para essa combinação, é feito então um ajuste de parâmetros para um tuning de hiperparâmetros para esse classificador, e temos aqui um range de sensibilidades que variam desde os 73% aos 96%.
para mais detalhes, em todos os meus slides eu coloquei aqui em baixo quais são as referências, porque trata-se tudo de trabalhos que já estão publicados na literatura. Se tiverem curiosidade, podem recorrer a estes artigos e verem o trabalho mais tarde. Ora, nesta fase temos então vários módulos e vários classificadores que depois temos de juntá-los todos num único workflow para fazer numa única imagem a detecção das diferentes combinações, espécies e estágios de desenvolvimento. E funciona da seguinte forma. Primeiro, temos o feedback do módulo de pré-processamento e óvulos vermelhos. Primeiro fazemos a detecção dos gametócitos, que são estruturas maiores, depois dos esquizontes e depois dos trofozoítos, e então juntamos a detecção de todos estes módulos na imagem e obtemos algo deste ano, que aqui podemos ver claramente que são detectados 2 trofozoítos e um gametócito, aqui um trofozoíto e um gametócito, e aqui 2 trofozoítos dentro do mesmo globo vermelho, que também pode acontecer, e 2 esquizontes. Mais recentemente, tivemos uma tese de mestrado feita pela Ana Sampaio, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que explorou a utilização de Deep Learning para atacar este mesmo problema, e a abordagem escolhida foi dividir isto em 2 CNNs, uma na detecção, primeiro, do estágio de desenvolvimento, e depois a segunda, utilizando as bounding boxes detectadas para a detecção de que espécie se trata. Então aqui, utiliza-se aqui um SSD com o MobileNet V2 para detectar então entre gametócitos, esquizontes e trofozoítos. O output deste primeiro módulo de detecção do estágio de desenvolvimento são estas caixinhas, né, os nossos candidatos, que são o input do seguinte módulo que pretende identificar a espécie. Então aqui o objetivo é haver um classificador para gametócitos que recebe os candidatos a gametócitos desta CNN. Esta é também uma CNN que depois diz a que espécie pertence este gametócito, ou outro exemplo é aqui temos o caso do trofozoíto, que é uma CNN também, aliás, esta é a mesma CNN, mas acho que distingue entre estas 3 estágios de desenvolvimento, que faz então a classificação do trofozoíto consoante a que espécie pertence. Comparando estes resultados com a nossa baseline, ou seja, aquela abordagem mais convencional, vemos que está a par, ou seja, é muito similar a nível da detecção de trofozoítos, esquizontes e gametócitos. Vemos aqui que, a nível de trofozoítos, a baseline de segmentação tem um pouco menos de falsos positivos, mas, inversamente, a nível de esquizontes, a abordagem com Deep Learning tem muito menos falsos positivos a nível dos esquizontes e dos gametócitos. Portanto, mostrou-se aqui uma abordagem com potencial interessante para melhorar a detecção. Ou seja, resumindo esta abordagem baseada em Deep Learning, teve uma sensibilidade muito boa, ou seja, só falha cerca de 1% dos objetos que foram anotados como parasitas de malária. A nível da identificação de espécies, é que existe aqui algumas lacunas. No entanto, deve muito provavelmente ter a ver com o número de volume, com o volume limitado do nosso dataset, porque já sabemos que a nível de Deep Learning normalmente requer um volume de dados muito grande para conseguir atingir uma capacidade de generalização aceitável e não estava disponível nesta fase do projeto. De todas as formas, mostrou-se claramente que existe aqui um grande potencial de explorar Deep Learning para melhorar a capacidade de detecção de parasitas de malária da solução Malaria School. Indo agora para as conclusões, então eu apresentei aqui um pouco os diferentes módulos da solução e no fundo a jeito de conclusão, no fundo estes todos os módulos tiveram de se juntar e integrarem-se para serem uma solução que funciona com este único propósito. Então aqui temos o dispositivo MicroSmart Scope, aqui temos a aplicação móvel que se liga ao MicroSmart Scope, faz todo o controle da digitalização e tem também lá embebido os modelos de detecção automática, ou seja, todos estes algoritmos que falei aqui estão a correr localmente no smartphone e sem precisar de serem corridos na cloud. Isto na perspectiva de podemos estar numa zona rural em que não temos ligação à internet e temos de fazer esta análise.
e também a nível de, permite também ter esta parte aqui a nível de interfaces, né, de interface para o utilizador e eventualmente também, chegando a um cenário com conectividade, enviar as imagens para que eventualmente um especialista possa validar esta análise automática. Também já nos preocupámos como é que este dispositivo e esta solução pode ser transportada para zonas rurais, então já temos aqui esta primeira solução de um casing para transportar a solução Malaria School. Para finalizar, como trabalho futuro, como disse e como viram no vídeo, o Microsmart Scope surgiu como um requisito para atacar o problema de malária. No entanto, rapidamente nos percebemos que isto pode ser aplicado a outras problemáticas e então já começamos a explorar a utilização do dispositivo e de inteligência artificial e deep learning para outras doenças, como é o caso da doença de Chagas, citologia cervical. Atualmente já temos 2 projetos financiados na área da citologia cervical para apoiar o rastreio do cancro de colo do útero aqui em Portugal, e também já fizemos alguns estudos exploratórios e umas teses de mestrado baseados na detecção de microfilari. Portanto, claramente existe aqui a potencialidade de utilizar machine learning e deep learning para apoiar o diagnóstico de uma vasta conjunto de doenças em que o gold standard é a microscopia, e a utilização desta abordagem com o Microsmart Scope, dispositivos móveis e inteligência artificial tem o potencial de ajudar o processo diagnóstico nas mais variadas doenças que são diagnosticadas através desse procedimento. E com isto termino a minha apresentação. Resta-me agradecer a vossa atenção e agora estou disponível para questões. Obrigado, Luís. Temos agora espaço para perguntas. Estão todos convidados. Estamos no espaço de questões. Temos ainda 10 minutos. Podemos interagir com o Luís. Então, estão todos convidados para poder apresentar questões, quem tiver. Bem, eu não tenho uma questão. Bem, é questão, mas não do trabalho do Luís. Queria saber o seguinte, Luís. A Fraunhofer, vocês têm um branch ou um escritório em Moçambique? Não, escritório nem branch não temos em Moçambique, mas já tivemos parcerias com Moçambique e inclusivamente nós já tivemos, eu agora peço desculpa, não me lembro concretamente qual é a universidade com que fizemos a parceria, mas tivemos colaborações muito estreitas ao ponto de esses colaboradores que estiveram em Portugal, deram até inputs muito importantes a nível deste projeto, e quando voltaram a Moçambique foram inclusivamente, fizeram alguns contactos exploratórios em Moçambique. Eu creio que o hospital de Manhissa, ou seja, que é um grande centro a nível tem muitas competências a nível de diagnóstico de malária. Falou-se aqui ainda um pouco de possíveis colaborações nesta área, não é? No entanto, apesar de haver interesse de ambas as partes, acabou por nunca se efetivar nenhuma parceria, mas estamos sempre abertos a novos desafios e a possíveis colaborações. Portanto, aí lanço o desafio, quem tiver ideias e interesse em colaborar, está aí o meu contacto. Sintam-se totalmente à vontade para contactar e explorarmos possíveis pontos de colaboração. Ok, muito obrigado pela informação. Temos mais questões ou inquietação? Curiosidade? Tá sim? Conseguem perceber? Sim. Pode perceber. A minha questão também é muito simples. É o seguinte:
E eu não sei se percebi bem, mas ainda usando essa tecnologia que o Luís apresentou, a coleção, não sei qual é o termo técnico, mas a coleta do sangue ainda é um processo necessário nessa pesquisa, né? Então, eu gostava de saber, para as zonas rurais, uh, a ideia ainda, naquele dispositivo que está ali, e que eu vi, eu não sei bem como funciona, como é que do sangue para Ok, se fazer a verificação não sei se são parasitas, não sou da área de saúde. ok. Eu penso que percebi a questão, que é... É necessário fazer isso ainda dentro do campo ou vai-se para sim, sim, ou seja, a coleção de sangue é ainda necessária. A nossa visão para esta solução é o seguinte: qual é a grande limitação a nível da análise microscópica? É ter um especialista, o parasitologista, que sabe olhar para o campo microscópico e identificar o parasita. No entanto, isto não é uma solução totalmente automatizada ao ponto de fazer desde a recolha de sangue a todo o processo de análise. A nossa visão é, vai ter de haver um técnico que utilize este sistema, que é um técnico que terá de saber como recolher o sangue. Aqui a recolha de sangue é ainda obrigatória, porque existe equipamento para fazer a preparação automática da lamela, só que são equipamentos muito grandes e então para ser portátil, para levar para o terreno, não é execuível. Portanto, a nossa visão aqui é treinar técnicos que sabem recolher o sangue e sabem utilizar o dispositivo também é fácil de utilizar. E o processo de recolha de sangue e fazer a lamela não é muito complexo, ou seja, podemos facilmente treinar muita gente para fazer este processo. No entanto, para treinar um especialista para detectar os parasitas demora muito mais tempo. Então, aqui este técnico seria treinado para recolher o sangue, para fazer a amostra de sangue. A amostra de sangue é colocada aqui, ou seja, é aqui, nesta entrada, e então a partir daí é que se carrega, vai ser a interface da aplicação móvel, dá-se início à digitalização e a partir daí é que é o processo todo automatizado. Então aí temos o processo todo automatizado e no final temos um relatório em que o técnico não é especialista em detectar parasitas, no entanto tem aqui já a contagem dos parasitas detectados e pode dar logo na hora seguimento ao tratamento ou pedir aconselhamento a um especialista, caso tenha acesso, para perceber o que deverá fazer. Não sei se respondi à sua questão. Respondeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, ainda temos alguns minutos. Ainda estamos com 5 minutos. Não sei se temos ainda. Mais uma. À vontade, faça favor. Eu quero insistir na mesma questão. Se eu percebi bem, o sangue é coletado e existe ali algum orifício dentro do dispositivo que aqui é apresentado, onde se introduz o sangue e depois o dispositivo faz a leitura. É uma questão banal. Aquele dispositivo, aquele orifício onde o sangue é introduzido, ele é um elemento descartável, é isso? Porque para mim a impressão que fica é que cada vez mais aliás, cada indivíduo que vem, cortamos o sangue, vimos até que ponto é que o sangue do anterior, se ele não for descartável, até que ponto é que o sangue anterior não pode. Não sei se eu entendi bem quando coloco. Sim. Eu
Sim, percebi a questão. Ou seja, o que acontece é o que é introduzido no dispositivo não é diretamente a gota de sangue vivo, é esta lamela. Ou seja, este técnico que vai para o terreno, o processo, ainda posso voltar ao início, que na contextualização tem imagens que ajudam a contextualizar. Ou seja, o técnico deverá fazer é o seguinte: temos aqui esta pequena peça de vidro que é uma lamela microscópica, em que o técnico terá então de recolher um pouco de sangue, preparar a amostra, ou seja, esta preparação da amostra consiste não só na recolha de sangue, como espalhar o sangue, como estamos a ver aqui, aplicar um corante e deixar secar. Ou seja, a partir do momento em que se faz este procedimento, a amostra é como se tivesse, o sangue fica fixo, os parasitas já não estão vivos, ou seja, já não existe aqui risco de contágio, e quando se coloca também no microscópio, já não existe aqui risco de contaminação. Isto é o que é feito também nos microscópios convencionais, e aqui o sangue, de certa forma, é como se já estivesse seco, por assim dizer. Então, só posteriormente é que é analisado, ou seja, até este ponto, na nossa solução é exatamente igual. A partir daqui é que, em vez de ser esta análise com o microscópio e a pessoa manualmente fazer isto, é que temos aqui a utilização do Microsmart Scope e da inteligência artificial a substituir o microscópio e o exame visual, mas não há aqui qualquer risco de contaminação da amostra anterior, quer no processo convencional, quer no processo utilizando o Melaniscope. Respondido completamente, estou satisfeito, respondido. Eu acho que é uma questão de não ser da área, por isso não tinha percebido o procedimento anterior. Muito obrigado. Claro, é natural. Eu também demorei algum tempo a familiarizar-me, né? Porque eu sou da área mais sou de engenharia biomédica, também não sou especialista na área de saúde, e todos este conhecimento do domínio, como é que isto funciona, isto foi a curva de aprendizagem inicial, tive que passar por este processo todo, acompanhado de especialistas, para perceber realmente como é que isto funciona, e atualmente já consigo um pouco explicar como é que funciona, não sendo tão claramente um especialista na área de parasitologia. Já que ninguém quer perguntar, eu vou fazer mais uma pergunta. Eita, força. A pergunta é a seguinte: não existe nenhuma possibilidade dos parasitas não serem detectados por causa destes procedimentos, por exemplo, do procedimento 1, onde vem blood smear. Esse procedimento não interfere em nenhum momento na dimensão dos parasitas. Vamos lá imaginar o seguinte: eu entendo que esse procedimento é um procedimento que se faça dentro do laboratório. Se nós temos que levar a tecnologia para a zona rural e nós não temos na zona rural um espaço preparado para receber esse tipo de tratamento, de procedimento, e nós poderemos trabalhar em espaços abertos ou em espaços não muito bem condicionados. Esses fatores externos da região, da área rural, não podem influenciar, por exemplo, a poeira, e não podem interferir no output. Uhum. Sim, é uma pergunta muito pertinente e faz todo sentido, e realmente tem impacto. Ou seja, se este primeiro passo de produção da amostra de sangue não é feito adequadamente, e há aqui várias causas de erro que podem acontecer, desde
o sangue não ser corretamente colhido, o corante não ser corretamente aplicado. Esta parte aqui no fundo, imaginemos isto como funciona, o esfregaço é colocar uma gota e tenta-se estender, tenta-se espalhar a gota de sangue na lamela. Se não é corretamente espalhado, também há o risco de não estar corretamente, produzir erros e depois afetar o diagnóstico. Daí, os técnicos que poderão utilizar esta solução têm de ter um treino adequado para produzir estas amostras. Isso é um requisito essencial, mas isso já é o que acontece a nível do diagnóstico em ambiente laboratorial. Não é? A nível do outro tópico muito pertinente que colocou, a questão da infraestrutura para fazer este trabalho, que a nível laboratorial claramente há mais infraestrutura. É também relevante, porque, ou seja, na zona rural, precisamos de um espaço onde estas amostras tenham de ser colocadas, possam ser preparadas, sejam colocadas a secar. Há aqui a questão das poeiras, ou seja, tem de ser para não contaminar a amostra, portanto tem de se garantir um ambiente que não permita a contaminação. No entanto, atualmente o que acontece, e pelo conhecimento que nós temos, do diagnóstico em zonas rurais, ou seja, não é possível as pessoas deslocarem-se aos centros urbanos para fazer este tipo de colheita. Então o que acontece atualmente vai um técnico, similar ao que eu estou a caracterizar, essa zona rural, recolhe o sangue e prepara a amostra no local, traz a amostra para uma zona onde existe um laboratório, é feito aí a análise em laboratório e depois, no caso positivo, tenta-se voltar novamente à zona rural para se dar o tratamento à pessoa. Ou seja, atualmente é na mesma necessário produzir estas amostras, segundo o fluxo que é feito atualmente, na zona rural e ter essas condições para as produzir na zona rural para ser possível fazer o diagnóstico. Portanto, nós assentamos um bocado também nessa premissa, que isso para já é algo necessário, essa infraestrutura, através do método de diagnóstico que se faz nas zonas rurais, já está a ser otimizado para se conseguir fazer e nós tentamos assentar nesse processo que já é feito. No entanto, tentamos otimizar no ponto seguinte, que é, em vez de ser necessário trazer a lamela para o laboratório numa grande cidade e depois voltar à zona rural para dar o tratamento, podemos ter, se calhar, já um primeiro indicador do diagnóstico no momento e acelerarmos todo o processo e ser muito mais expedito o processo de diagnóstico e tratamento. Celso, espero que tenhas percebido. Também já estamos sem tempo. Luís, muito obrigado por fazer esta apresentação belíssima, que eu tenho que partilhar isto com alguns colegas que não estiveram presentes hoje, e se não te importares, claramente vamos partilhar isto com o público no geral, e qualquer coisa nós enviamos um e-mail para si para qualquer esclarecimento. Ok, perfeito. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado nós. Votos de muito sucesso nesta iniciativa e espero que realmente consigam criar esta comunidade de machine learning e deep learning e crescer esta comunidade e que cause muito impacto na sociedade. É esse o objetivo. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde, até à próxima. Boa tarde.